Se eu não fosse preguiçoso, eu ia aprender a tocar cavalo, mas a preguiça não deixa. E o tempo, né? Vou tirar meu óculos. Não quero ser de óculos, não. Que isso? Que tal? Já tá gravando o teu? Bota lá pra gravar. Vamos chegar à conclusão. Lararari. Voltar à paz e à união. E reviver nossa paixão. Eu e você. Eu e você. É bonito. Olá, gente. Estamos aqui hoje, nesse dia maravilhoso, no dia 20/12/2022, para uma entrevista com ele, José Marilton da Cruz, conhecido como Chapinha. Chapinha, uma satisfação estar aqui para você fazer esse trabalho e gostaria de que você falasse da sua vida, da tua chegada no Rio e a partir de quando tu começa a ingressar no samba e esse movimento maravilhoso que é o Samba da Vela. Bom, primeiro seja bem-vindo, né? Obrigado. Aqui ao barraco, né? Segundo, eu cheguei em São Paulo, né? No Rio de Janeiro eu só conheço só passeio, tenho muitos amigos lá, mas eu cheguei do Nordeste, especialmente do Ceará, no começo dos anos 70, aqui em São Paulo, onde tive o prazer de conhecer uma roda de samba, logo em seguida, e daí eu caí para dentro dessa roda de samba e acredito que nunca mais eu saí. Foi paixão à primeira vista? Mais uma. Graças a Deus. Eu tenho várias paixões à primeira vista, além desse lado sentimental, né? Quando a gente é novinho, a gente, né, de repente depara com a cabrocha, você vê, é paixão à primeira vista. Já algumas vezes aconteceu isso, né? Agora eu estou tranquilo, agora tem a paixão que eu conheci à primeira vista há uns anos atrás, há 22 anos, agora estou com ela há 22 anos, que é a dona Cristiane. Opa, né? Parabéns, dona Cristiane. Então, foi a última paixão à primeira vista que eu tive. Mas assim, em termos de samba, eu tive a primeira paixão à primeira vista nessa roda de samba que eu conheci, a primeira que eu fui, em beira de campo. Depois eu tive a primeira paixão à primeira vista quando eu me aproximei da Vai Vai, né? E depois tive a paixão à primeira vista também quando eu cheguei na quadra da Portela. São coisas assim. Chegou a conhecer a Portela logo de cara. Portela é uma escola tradicional, né? A escola de... Acho que todo sambista tem duas escolas no Rio de Janeiro como referência muito grande, que é a Mangueira e a Portela, né? Então essas apesar escolas... de ter várias agremiações. Claro, tem várias, todas as co-irmãs ao longo do tempo começaram a crescer, desenvolveram o seu samba, outras infelizmente se foram e outras renasceram ou nasceram, e aí deu essa continuidade ao movimento do samba. Você ingressa no samba através de quê? De escola de samba ou de um movimento cultural voltado para o samba? Então, assim, a minha relação com o samba vem dos ancestrais, né? O meu pai, quando solteiro, junto com meus tios lá no interior do Ceará, eles tinham um grupo de samba choro, né? Não sei qual é a referência deles naquela época, que eu não havia nascido ainda e tal. Aí depois meu pai se casou, os outros tios viajaram, dois foram para o Rio de Janeiro, né? Outros para outros estados, enfim, em busca de vida melhor. Enfim, aí meu pai se casou, teve uma renca de filhos, né? 9 filhos meu pai teve, apesar de ter falecido bem cedo. Meus pais faleceram cedo. E cara, eu sou o mais branquelinho da minha família. Sou o único que nasci com os olhos verdes, que não quer dizer nada, né? Não sou melhor nem pior do que ninguém por conta disso, né?
Mas assim, estou me referindo assim, porque eu sou o mais branquelo, com os olhos verdes, sou o único sambista, ou pelo menos que encarou o samba como, sabe, como lazer a priori, depois, futuramente, eu não diria como profissão, né, mas assim, como filosofia de vida e ao mesmo tempo ganha-pão. Qual foi a primeira escola de samba aqui em São Paulo que você disputou um samba enredo? Aqui em São Paulo, a primeira e única Vai-Vai. Foi a Vai-Vai. Vai-Vai, aqui em São Paulo. Eu já disputei escolas do interior, São Paulo, mas aqui em São Paulo, primeira e única. Eu já fui convidado para fazer parte de ala de compositores de outras escolas, de outras agremiações, né, do pelotão especial de São Paulo, mas eu sou aquele tipo de cara que eu não faço nada que o meu coração não peça, entendeu? Entendi, é movido pela emoção. Pela emoção. Isso é muito bom. Eu nunca compus um samba em outra escola aqui em São Paulo, exatamente porque eu não faria da mesma forma que eu fiz para Vai-Vai, apesar de nunca ter sido campeão com o samba na Vai-Vai, nunca ter ganhado o samba lá, mas fiquei, acho que, em segundo lugar por 4 vezes, né? Compus sambas legais pra caramba com alguns parceiros, mas enfim, Vai-Vai, respondendo a sua pergunta, é a primeira e única que eu fiz samba enredo aqui em São Paulo. As outras escolas, qual seriam? As escolas do interior, você tem em mente? As outras, as tradicionais de São Paulo, as mais tradicionais de São Paulo é Vai-Vai, Camisa Verde, Nenê de Vila Matilde. Infelizmente, as 3 não estão no grupo especial, né? Mas você falou que fez samba para escolas do interior. Eu fiz, eu lembro que eu fiz, cara, eu já fiz para algumas assim, mas a que eu me lembro mesmo que eu fiz, isso há muitos anos atrás, foi uma escola que chamava Eldorado, em Jundiaí. Eu fiz samba enredo para lá. E aí fiz samba enredo, consequentemente virei o puxador do samba, né? Que na época era puxador, hoje em dia é intérprete. E, enfim, e fiz para algumas escolas pequenas e tal, mas o que eu tenho em mente mesmo assim é sempre a Vai-Vai, porque é aquela paixão à primeira vista, e a escola do coração é onde, pro samba eu posso dizer que é onde eu nasci pro samba. Também. Apesar de já fazer samba antes, né? Eu já faria meu samba com minhas composições antes. Isso. Fazia minhas rodas de samba já aqui na periferia. Já vinha uma herança de família. Né? Já vinha herança de família e tal, mas assim, onde as portas do samba foram abertas e escancaradas para mim foi na Vai-Vai. E como surge a ideia da criação do Samba da Vela, que hoje em dia é um samba comentado em todas as redes, todas as regiões do Brasil. E o Samba da Vela é um samba que aborda músicas inéditas e autorais, onde os próprios compositores fazem a sua divulgação. No Rio de Janeiro nós temos vários movimentos. Eu mesmo sou integrante de um movimento do Samba na Fonte, que foi criado na Pedra do Sal, e meus amigos, meus parceiros também entregam outros grupos que fazem rodas de sambas inéditas. Mas aqui em São Paulo, que eu conheço e tive o prazer de estar aqui, foi no Samba da Vela, no ano passado, a convite de uma edição que vocês fizeram no Rio de Janeiro. Gostaria que você falasse mais sobre essa criação do Samba da Vela, como tudo surgiu, como isso está prospectando na tua vida até os dias de hoje, que hoje em dia você é uma referência nacional, né? A gente faz por onde, né? Pelo menos tenta fazer por onde. Na humildade, vamos trabalhando, desenvolvendo o melhor trabalho, dando o nosso melhor para que um dia o samba chegue pelo menos perto de onde merece estar. Então, essa questão do Samba da Vela, meu irmão, eu posso dizer que a ideia do Samba da Vela, ele veio se construindo quando eu entrei na aula de composição da Vai-Vai, eu e o Paquera, entendeu? Porque lá, um bocado de coisa que a gente
tem no Samba da Vela hoje, a gente aprendeu na aula de compositores. As letras, por exemplo, né? A gente, independente do samba enredo, a gente sempre levava nossas sambas de domingo lá para cá, titular o samba, aquele partido alto que a gente fazia na semana, para fazer lá domingo nas rodas de samba e tal, a gente sempre levou a letra. E a gente levava as letras para outras rodas de samba também. Nós adotamos essa ideia de chegar a gente chegar nas rodas de samba, o pessoal cantava só sambas conhecidos, né, no caso, sucesso, e eu e o Paquera, a gente cantava os nossos sambas e fazia o povo cantar, porque nós levávamos as letras. Então, alguma coisa nossa que foi gravado posteriormente, já era sucesso nas rodas de samba, quando foi para a mídia, né? Foi assim. E aí, o que acontece? Eu entrei na aula de compositor no começo dos anos 80 e fui aprendendo algumas coisas, essa situação que eu já citei, por exemplo, das letras. Aqui na Zona Sul de São Paulo, é tido como uma área de burguesia. Até hoje é tido como área de burguesia. Aqui na região de Santo Amaro, no Jardim Boa Vista, Chácara Flora, Marajoara, Brooklyn, etc., Campo Belo, é um lugar onde até hoje moram as pessoas de um poder aquisitivo melhor. Então, na época da ditadura militar, não se podia fazer samba abertamente aqui na Zona Sul. Tanto é que a única agremiação da Zona Sul que tinha naquela época era a Barroca da Zona Sul, que fica lá na Água Funda, né? E já na divisa do Jabaquara com a Saúde. E aí, o que acontece? Em 1986, acabou a ditadura, né? E aí, em 86, eu fundei e montei o primeiro boteco de samba de toda a Zona Sul de São Paulo, você contando lá do Sacomã, do Ipiranga para cá, que a Zona Sul de São Paulo é a maior região que tem, né? O pessoal achava que ia me dar mal, porque antes você andava com um pandeiro para cima e para baixo, e se a polícia pegasse, ele levava a gente em cana. Tomava o instrumento e levava em cana. Não, quer dizer, em cana não, eles levavam para averiguação lá para o distrito, davam uma canseira na gente e depois saltavam, mas tomavam o instrumento. Então tinha essa repressão. A gente não podia fazer samba abertamente, a não ser em Beira de Campo, que foi aonde eu conheci o samba. Em Beira de Campo se podia fazer samba abertamente todo fim de semana, era muito comum. Hoje nem campo tem mais, né? Ou na casa de algum amigo, no aniversário. Como é esse e aí, beira de campo, que você diz, beira de campo, campo de futebol campo mesmo, de futebol. samba na beira do campo? Aquela batucada de beira de campo. Mas era batucada sem instrumento de harmonia, batucada pesada e a gente cantando o samba lá, entendeu? Cantando, se virando nos 30. Enfim, e aí em 86 eu montei esse bar e todo mundo achava, ou quase todo mundo achava que eu ia me dar mal, eu não achava. Montei esse bar, aí começou a encostar o sambista da região, e aí começou a vir sambista de outros locais. Eu só sei que a Zona Sul de São Paulo inteira se concentrava nesse boteco de sexta-feira, né? Era uma loucura, era numa esquina, tinha sexta-feira que nem polícia, nem a viatura conseguia passar lá, de tanta gente que tinha nesse lugar. E aí começou essa referência. E os meninos que foram chegando, os jovens que foram chegando, a gente começou ao mesmo tempo fazer samba, né? Militar no samba, e principalmente trazendo aqueles meninos que estavam aquela parada de droga e tal, tinha muito músico viciado naquela época, dava uns conselhos, tirava da droga, evitava que outros fossem. Então o trabalho começou a ser sociocultural através da música, através do samba. Isso mesmo. Enfim, e esse trabalho deu muito certo. O samba tem muito dessa magia de poder resgatar jovens, poder propagar estudos, uma cultura totalmente diferenciada, um artesanato próprio, né? Que também se espelha no nosso artesanato dos índios, dos xamãs, o artesanato barroco e outras formas que vêm ao longo da nossa história sendo construída através do carnaval. Agora, Chapinha, o seu objetivo com o projeto do Samba da Vela é atingir o quê? Qual o propósito grandioso do Samba da Vela nesse sentido? Porque já passou daquela fase de divulgar a música de compositores que estão no anonimatos. E agora você já tem um cunho social maior. Aonde vocês pretendem chegar? Então, agora nós já acumulamos duas perguntas, porque eu estava te respondendo aquela lá e eu não consegui te responder. Então vamos lá. Então,
Eu fiquei 10 anos com esse bar, que eu te falei, e em 96 eu fechei o bar, por conta de violência, tal, isso, aquilo, outro. E em 2000 eu montei lá em Santo Amaro com um amigo meu que não é sambista, exatamente, um espaço chamado Espaço Cultural Ziriguidum, para fazer cultura e especialmente samba. E aí convidei o Paquera, meu parceiro, que desde a ala de compositor da Vai Vai, e o Magno Maurílio, que fazia parte do Quinteto em Branco e Preto, que tinham feito parte daquela história lá do meu bar, os meninos que chegaram para me ensinar alguma coisa, entendeu? E aí eu convidei os três e aí topamos fazer o Samba da Vela lá no Espaço Cultural Ziriguidum, que nasceu o Samba da Vela, e graças a Deus virou isso que você mesmo falou, que essa referência cultural, tradicional do samba, graças a Deus, para qualquer brasileiro e até para estrangeiro, né? Para o estrangeiro também, até porque a gente sempre recebe o pessoal do estrangeiro no Samba da Vela. Teve um dia, uma segunda-feira no Samba da Vela, há uns anos atrás aí, que nós recebemos no mesmo dia pessoas de 22 países. Olha que foi uma coisa de louco. Enfim, aonde a gente pretende chegar, a gente não pretende chegar longe, né? A gente pretende chegar no tamanho, a distância que a gente quer ir é exatamente aquilo que eu já te falei anteriormente, que é colocar o samba no patamar merecido, né? Que apesar de ser a cultura genuína desse país e ser patrimônio imaterial da humanidade, né, é só no papel que é feito isso, mas no reconhecimento da sociedade brasileira, pessoalmente, não tem isso, né? O Rio de Janeiro ainda tem o seu reconhecimento, porque é a capital do samba, o pessoal do Rio de Janeiro respira samba, né? Enfim, não tem nem muito que falar sobre isso, porque o Rio de Janeiro é a capital do samba. Aqui em São Paulo a gente não é a capital do samba. A gente faz samba, graças a Deus, acho que a gente não deve muito para outras praças, entendeu? De maneira nenhuma. Da forma que a gente faz. Porém, aqui São Paulo é uma cidade, a cidade do trabalho, né? É uma cidade do trabalho, então o próprio paulista ele não valoriza o sambista daqui igual o Rio de Janeiro valoriza o sambista do Rio de Janeiro, entendeu? A gente tem essa dificuldade. Por melhor que você seja aqui em São Paulo, você paga essa saga de estar fazendo samba em São Paulo. Inclusive pelo poder público, né? Já tivemos virada cultural aí de não ter um sambista de São Paulo representando a virada cultural de São Paulo. Entendeu? Então o que a gente pretende chegar? Onde eu pretendo chegar, eu especialmente, Japinha, mas eu digo nós do movimento, nós temos um movimento de comunidade, um movimento paulistano de comunidade de samba, né? Temos uma imensidão de comunidades aí, e a nossa luta é exatamente para fazer o samba ser reconhecido e, consequentemente, chegar ao patamar merecido, né? Cada um tenha o reconhecimento de acordo com a sua capacidade, com o seu talento e os seus méritos. Eu vou ser franco para você, isso até me surpreende um pouco, porque essa semana eu estava conversando com pessoas que já vêm de épocas de samba e falava da evolução do samba em São Paulo, samba de escola de samba principalmente, o tamanho dos carros alegóricos, o tamanho do sambódromo, e sobre essa questão cultural do não reconhecimento na virada cultural, é uma coisa assim que precisa ser analisada, precisa ser conversada. Eu acho que você, com a sua representatividade e a importância que você tem para o samba de São Paulo, é uma pessoa que pode, junto com outros, é claro que ninguém faz nada sozinho, né, gente? Levar isso avante, porque o samba de São Paulo também é adorado. Muita gente gosta do samba de São Paulo e eu acho que o samba, na minha visão, é uma coisa única. A regionalidade, cada um com a sua peculiaridade de poder propagar da melhor maneira que se entende. Fatos que existem em São Paulo que não existem no Rio de Janeiro. Fatos que existem no Rio que não existem em São Paulo e em outros estados. Mas é importante saber que você vem ao longo dessa sua trajetória fazendo com que isso aumente a divulgação. E nesse sentido, estamos todos aqui felizes em saber que isso a cada dia vem aumentando. Uma coisa que eu observei no dia que eu pude me apresentar lá, que foi com muita honra, é que você tem uma facilidade de versos do interior, aquelas prosas que vocês estavam recitando lá. Você gostaria de recitar uma aí pra gente?
A gente pode arriscar aí, não tem problema, mas antes, porém, eu quero também, já que você citou sobre essa evolução do samba em São Paulo, né? Assim, o samba evoluiu muito em São Paulo, principalmente o samba de carnaval, né? As escolas de samba e tal, quer dizer, agora eu não entendo para onde vai essa evolução, porque as escolas, as 3 escolas mais tradicionais de São Paulo, né, com todo respeito às outras escolas que vêm aí, aliás, as 4, a Peruche também, né, que é uma escola muito tradicional em São Paulo. Então, as 4 escolas que eu diria das mais tradicionais de São Paulo não estão no grupo, no grupo 1 especial, né? Então, eu não entendo que evolução é essa, entendeu? Agora, o samba cotidiano, que a gente costuma dizer, o samba de todo dia, que a gente faz de segunda a segunda, né? Principalmente esse samba de comunidade que evoluiu pra caramba pós-samba da vela, né? Antes do samba da vela existiram, de fato, 2 movimentos. Primeiro foi o mutirão do samba, que não tinha o nome, não tinha nomenclatura de comunidade, né? Não era um projeto, digamos assim, era um movimento. E depois o mutirão passou a deixar de existir, deixou de existir e o Caio Prado, junto com o Celito, o Wagner Alves e alguns amigos, montaram o projeto Nosso Samba em Osasco, né? E aí, 2 anos depois, nós montamos o Samba da Vela. E aí, claro que um monte de coisas aconteceram, porque o Samba da Vela ser o primeiro projeto de samba propriamente dito ser reconhecido e tal, por conta, talvez que a gente tenha alguma qualidade, como os outros também tinham, né? Mas a vinda da Bete Carvalho foi a grande essência para isso, né? Porque a gente chegou, eu já falei para você que a gente recebe tantos estrangeiros, o povo do mundo inteiro vem no Samba da Vela, a gente é visto via internet em 153 países, é constatado isso, porém, sem a Bete Carvalho não seria possível isso. Ela, além de vir, ainda trouxe outros artistas do samba, alguns do Fundo de Quintal, Luiz Carlos da Vila, Monarco, cara, seria impossível, né, citar todo mundo, né? Eu quero que você entenda onde eu quero chegar com isso, né? Entendendo. A evolução que vem acontecendo em São Paulo. Mas enquanto isso, a gente foi ajudando a montar outras comunidades de samba. O pessoal achou, porque o pessoal achou interessante o Samba da Vela, que estava acontecendo, e todo mundo ia ao Samba da Vela, Bete Carvalho e outros artistas, e as pessoas começaram a se interessar e falaram: Chapinha, como é que faz para montar um projeto, uma roda de samba assim, né? Aí eu falo, assim, assado, sempre. Algumas vezes eu fui no próprio local, falar onde era que tinha que ser feita a roda de samba, dar aquela consultoria. E hoje nós temos, na realidade de São Paulo, mais de 100 comunidades de samba, né? E essa nomenclatura de comunidade de samba, ela veio automática com a Bete Carvalho, foi ela que deu essa nomenclatura. Ela passou a chamar o Samba da Vela de comunidade, né? Não foi nós que demos essa nomenclatura, entendeu? E, enfim, a evolução do samba em São Paulo está por aí. Agora, o próprio paulista, quando você, mídia principalmente, e poder público, quando se fala de samba em São Paulo, eles se remetem ao carnaval. Eles não se remetem ao samba cotidiano. E é isso que você está querendo fortalecer. Porque o carnaval só acontece porque existe o samba cotidiano. Claro. Né? Porque o cara que faz... o pessoal da aula de compositores, que já não existe mais hoje, né? Antigamente eram os caras que moram nas quebradas, nas periferias, que faz suas rodas de samba, faz sua militância na periferia e se encontram na escola de samba para fazer samba enredo, para promover o carnaval, né? Então, gente, como podemos ver, vocês estão observando que o trabalho dele não se consiste somente em propagar e divulgar o Samba da Vela. Já chegou numa dimensão que ele ajuda a determinados locais culturais de comunidade a construírem seu próprio projeto. Isso faz com que se crie uma ramificação do samba de raiz, do samba que é feito com coração, com amor, tá? A Bete Carvalho, que ele acaba de citar, é uma das madrinhas também do Samba na Fonte. Ela esteve presente com a gente na Pedra do Sal em 2009.
e você vê a grandiosidade, o coração da Beth Carvalho. Se você procurar observar, a trajetória do samba se consiste em vários setores, em vários segmentos. E hoje, nesse momento, o segmento é ele, o nosso amigo Chapinha de São Paulo. Estamos aí procurando fazer a nossa parte. Isso. Vamos lá, vai recitar o... Você pediu para recitar. Você quer um... Fica tranquilo, faça um poema, né? Eu tenho alguns poemas, e esse poema, eu construí esse poema no dia que eu cheguei do Ceará, na rodoviária aqui em São Paulo, na Estação da Luz, que não era no Tietê. Aconteceu assim, o meu irmão ficou de me buscar na rodoviária, né? Só que naquela época o ônibus quebrou, sempre quebrava, e não tinha substituto, tinha que arrumar o ônibus, né? E você ficava esperando até consertar aquele ônibus para você vir embora, né? Até arrumar o ônibus. E aí o ônibus atrasou um dia, então o meu irmão não conseguiu esperar, e nem sabia que dia que ia chegar, porque naquela época a comunicação não é como hoje. E aí eu cheguei na Estação da Luz, vindo lá do interior do Ceará, com aquele saco cheio de farinha, farofa, beiju, um monte de coisa, cara. Frango assado que os parentes mandavam pro outro, queijo, um monte de coisa. Rapadura que não podia deixar de faltar. Cara, aí eu olhei para um lado e pro outro, vi aquele monte de arranha-céu assim, que eu nunca tinha visto. Aí, cara, eu sentei em cima do saco, literalmente, e não me desesperei. Aí comecei, e agora que eu vou fazer, né? Mas sem se desesperar. Mas aí eu comecei a pensar naquela trajetória que eu havia feito, lá do interior do Ceará, até chegar em São Paulo. O ônibus quebrado e tudo. Daí, sabe, aí comecei que eu sempre fui de compor, assim, antes de compor samba, eu componho algumas coisas. E aí comecei a construir isso aqui. Broquei o meu roçado, botei fogo no mato, fiz minha plantação e aguardei. Perdi de tudo porque a chuva não veio, perdi meu tempo e todo o serviço que eu fiz. Vovó dizia, e eu não acreditava, que todo sertanejo, ou cabra ruim de ser feliz. Lá no meio da caatinga fiquei desorientado e a minha força já nem dava para seguir. Falei para a velha, antes que nós perda a fala, arrume as nossas malas e vamos se mandar daqui. Vendi a vaca, o cabrito e o carneiro. Vendi a foice, o machado e o facão. E o cachorro entreguei para o meu compadre. Me despedi da comadre e subi no caminhão. Saí cortando aquela terra quente do sertão e aquele montão de poeira foi ficando lá para trás. Não é orgulho, nem querer ser mais que homem. No sul eu morro de fome, mas para lá não volto mais. Porque o meu cavalo de fome até chorava. Coitadinho do meu galo, de sede já nem cantava. Lá no Nordeste, passa tempo sem chover. E quando chove, chove demais e acaba não dando nada. Mais ou menos isso. Para vocês verem, né, o talento brasileiro. E assim como ele, outras pessoas vão surgindo, jovens vão surgindo. E esse samba que é vindo de várias formas, de vários lugares, mas sempre o samba do nosso Brasil, da nossa cultura. Gostaria de cantar alguma coisa de samba? Quer bater alguma coisinha aí? Não, fica à vontade. O pessoal está vendo eu aqui com um cavaco na mão, mas essa aqui é uma forma de espairecer aqui nesse momento, né? Apesar de não ficar mais nervoso nesses momentos, mas enfim, o cavaco, eu tenho na minha casa cavaco, violão, tenho tudo para os meninos tocarem quando vem em casa algum compositor que eu não dou aula, mas eu ensino os atalhos, como fazer uma boa composição, entendeu? Coisa que eu aprendi com os mestres. E aí eu não sei tocar, mas eu sei onde é os tons. Sei que aqui é um dom maior, entendeu? Sei que aqui é um ré maior, somente os tons maiores, né? Então eu sei os tons e isso serve para mim definir os tons das minhas composições na hora que eu estou compondo. Às vezes eu estou sentindo que está muito alto a minha viagem melódica, eu vou subir demais lá na frente, na melodia, aí eu baixo o tom para ver se dá certo, baixo o meu tom. Aí eu uso o cavaco para isso, não que eu toque, né? Posso cantar alguma coisa aqui, sei lá, o que eu vou cantar aqui? Eu fiz agora recentemente. Fica à vontade, a casa é sua. Eu fiz recentemente uma brincadeira aqui, em sol maior. Eu não vou tocar, só vou pegar o tom aqui. Né?
O cara solta o cavaco para bater palma, né? Nem todo nu é pelado, nem todo pelado é despido, nem todo retrato é falado, nem todo contrato é cumprido, nem todo mudo é surdo, nem todo surdo é instrumento, nem tudo ruim é agouro, nem todo choro é lamento. Tem coisa que parece, mas não é, nem todo craque é Pelé, nem todo despacho é ebó, nem todo solteiro anda só, depende do ponto de vista. Tem gente pagando de bamba e nem essa pista, pode crer. Tem coisa que parece, mas não é, nem todo craque é Pelé, nem todo despacho é ebó, nem todo solteiro anda só, depende do ponto de vista, pode crer. Tem gente pagando de bamba e nem é sambista. Olha que lindo. Coisa assim. Gente, estamos tendo aqui a felicidade de estar com essa pessoa maravilhosa, de uma humildade fora de série. Na sua residência, você tem o movimento Quintal de Bamba. É isso? Que é esse espaço aqui que a gente está, né? Eu moro aqui em cima, o barraco meu e da nega fica aqui em cima, e aqui embaixo a gente deixou esse quintal aqui, né? Para a gente fazer as nossas bagunças no bom sentido. Aqui é uma espécie de espaço cultural, social, cultural porque a gente faz a roda de samba, os meninos pedem para fazer uma aula de samba rock, a gente deixa. Eu já montei o estúdio ali, mas estava meio, as coisas, os equipamentos estavam pegando umidade, a gente tirou de lá, desativou, agora estamos construindo aqui embaixo um espaço legal para fazer esse estúdio. E aí o social é o seguinte, algum vizinho, algum parente precisa do espaço para fazer uma festa de aniversário, de casamento, a gente cede o espaço porque aqui não é nosso, né? Que é do povo. Até porque se a gente não deixar as pessoas usarem isso aqui, né? Eu sei que um dia eu não vou estar mais aqui, eu não deixei as pessoas usar, não utilizamos, aí o que eu fiz na vida, né? Nada. Que isso aqui as coisas materiais ficam. Também é para o povo isso aqui, né? Na medida, desde que a pessoa vem aqui na simplicidade, que eu não gosto muito da palavra humildade, né? Eu gosto, vem aqui com a simplicidade, pedir para a gente, e dizer que não tem condição de pagar, a gente deixa fazer, não tem problema nenhum. E quando é a nossa roda de samba também, a gente não cobra entrada, vem as pessoas aí, gasta quanto pode, não é obrigado a gastar, desde que respeite o ambiente, está tudo certo. E a gente sempre faz aqui, nesse quintal, já fizemos vários eventos beneficentes, quando tem um amigo alguém do nosso convívio que está precisando de alguma força, às vezes fizemos até para pessoa que eu não conheço, mas a pessoa está precisando, a gente faz aquele evento, faz aquela macarronada, uma comida, aí cobra a comida e a renda a gente reverte para essa pessoa. Sensacional, sensacional. Então, eu gostaria de te agradecer por ter recebido aqui o canal do Edson Alegria, onde eu até me surpreendi pela forma tão carinhosa e tão humilde que você, simplista, né? Simples formas de receber eu aqui na sua casa para poder fazer esse trabalho dessa entrevista, que espero que venha agraciar ainda mais, não só o seu projeto, como toda a nossa amizade que começa ao longo já de um aninho atrás, 2 anos, antes até da pandemia, quando eu me apresentei lá, né, cantando meu samba canção, e hoje, 4 anos depois, estou aqui podendo ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Então, gente, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: aqui nós temos um cidadão que é movido com o coração, com a força da emoção. E digo para vocês jovens que queiram ingressar, que tenham seus sonhos, não desistam, não se entreguem e lutem pelos seus ideais. Ok? Você sabe por quê?
Sabe por quê? A alegria continua. Vem com a gente, canal do Edson Alegria, um canal feito especialmente para você. Me ajude a tornar o planeta mais feliz. Obrigado. Valeu, meu mano. Axé pra nós. Axé. Sucesso.